CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11 horas 7 minutinhos, muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, edição desta segunda-feira, dia 12 de junho de 2023, uma segundona em que o amor está no ar. Dia dos Namorados, então parabéns para você namorado, para você namorada, para você marido, esposa, ficante também, por que não? Aliás, os ficantes estão em um relacionamento, então hoje é o dia de celebrarmos o amor, hoje é o dia que você vai para aquele jantarzinho, e você vai fazer ali um cafuné. Gosta de cafuné, Antônio Lupe? Gosto, Rafael. É muito bom o cafuné, né? É? Nas costas ou no cabelo, Antônio Lupe? No cabelo, No né? cabelo, Pegando né? a região das costas também. É muito bom, né, Aí cara? vira um mix. E vira um mix, exatamente. Começa nas costas e termina no cabelo. Exato. É, que coisa maravilhosa. Então, Ou não, né? Gente... Começa, né, Lupe? Né? Tudo bem. Mais ou menos. Enfim, é isso aí. Então, parabéns pra você, essa, né? Dia dos Namorados. Um beijo para a Vanessa, né, Antônio Vanessa, Lupe? minha eterna namorada, né? É isso, que Minha coisa. eterna namorada, já somos casados, por isso sempre presente. Sempre já presente. passou essa fase Exatamente. do namoro. Mas é sempre, É sempre um dia muito Um beijo, especial. Van. Te amo. Olha, que coisa Que linda. isso. Hein? Poxa. Eita, Carlão de Freitas, Que que bonito. também tem a sua eterna Sem namorada. Bom dúvida. dia. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Bom dia em especial, claro, a minha eterna namorada, Camila. Estava na academia, né? Viemos juntos ao trabalho, né? Deixei ela lá no trabalho dela. Já tomamos café junto. Então, e um fim de semana maravilhoso também. Foi um presente. boa. Que coisa linda. E hoje também vamos desfrutar deste dia tão especial, meu caro Rafael Pio. Ô, Carlão, qual a Oi. música? Você pode pensar, a música que Embalou? embalou. Cara, a Oh. gente, assim, nós tivemos vários momentos, assim, mas um que foi a primeira música que ela me mandou. Se prepara, Valmir. Acho que o Antônio Lupe vai Vou lembrar? vai saber, Eu não porque tava ele é lembrando. mais do mundo do sambinha. pagode. É pagode. Ah, então vai. Ah, Tinha uma lembro. música do Arte Popular muito bonita, era assim: nosso sonho de amor, nossos gestos de amor, que me balança e desmede sempre, mas quando você me beija. Essa foi a primeira música, assim, mas eu Leandro lembro... Learte. Eu lembro também que eu dei um CD pra ela. Nós gostamos ainda, mas nós gostamos mais. Antigamente nós gostávamos mais de pagode. E eu dei um CD do Sem Compromisso, Sem Sem compromisso. por causa de Isso. uma música assim. Sempre que olho pra você, tudo em mim vira um mar de prazer. Não consigo mais disfarçar. É difícil, nossa. Que momento, cara. nossa, Então que algumas coisa músicas. linda. Mata a minha sede. Seja a minha nascente. Ai, Nossa, cara, o amor está no ar. Agora você precisa também. Você, Coisa mais por favor. maravilhosa. Ainda mais você, né? Que é um compositor de mão cheia. Você sabe, não, mas você sabe que assim, um beijo pra Malu Martins, minha namorada. Você sabe que música, eu e Malu temos tudo a Claro, ver, né? sim. Aliás, Malu é cantora também. E nós nos conhecemos em um dia de uma gravação em um estúdio. A gente não se conhecia, a gente foi pro estúdio para fazer a gravação e nos conhecemos no estúdio. E lá nesse dia nós gravamos uma música que João Carlos de Freitas até chora quando Olha ouve, só. que é Endless Love, do Lionel Rich com a Diana Ross. Nossa. Então nós gravamos Pô, Lionel essa Rich é canção show. juntos e então essa ficou a Que música bonito. que legal. nos embalou. É isso. Bom dia, Fábio Scheibe. A gente não sabe qual que É, eu A não gente sei fica o- confuso. Eu não sei o que eu pergunto nesse exato momento, mas se eu só te dou bom dia, tá tudo bem, Fábio Scheibe? Bom dia, Rafael Pio. Tudo bem, tudo certo. Resolvemos dar uma chance para o amor. Ah, que lindo, né? então você está É, dando uma claro. chance para o amor.
Reatamos, estamos juntos. Ai, que coisa linda, hein? Legal, parabéns. legal, Parabéns, show. Fabião. A gente fica muito Valeu. feliz. A gente fica muito feliz. Que coisa maravilhosa. Bom, já que o amor está no ar, já que o programa está começando, a gente vai para os principais destaques de hoje, começando por Guarani e Ponte Preta, que nesse final de semana jogaram e agora Guarani, na expectativa de apresentar treinador, e a Macaca é aquela coisa, né? Ela vai do inferno ao céu em termos de desempenho. Que jogou bem a Ponte, Lu. É verdade, Pio. Vamos começar com o Guarani, que entrou em campo primeiro. No sábado enfrentou o Vila no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga e ficou no empate em 0-0. Sem treinador, Benhur foi o comandante do Bugre nesse empate em Goiânia. Daqui a pouquinho, meio-dia, temos a entrevista coletiva de apresentação de Lucas Drubitsky, que é o novo homem forte do futebol, o novo executivo de futebol do Guarani. E a tendência é que ainda hoje o nome do novo treinador seja anunciado. Tudo indica que existe um acerto muito próximo com Humberto Louser. E não duvido do novo técnico ser anunciado na coletiva do Drubitsky, que vai acontecer no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A Ponte Preta, como você disse, Pio, ela começou bem, deixou ali uma sensação de que ontem, o domingo de manhã, seria um bom domingo para as famílias ponte-pretanas. Saiu na frente com o Pablo Diego, só que no finalzinho o Fábio Sanches foi expulso, Juba empatou o jogo e a Macaca ficou no empate em 1-1, segurando a pressão do Sport no segundo tempo. Mas a atuação deixa uma esperança ao torcedor da Ponte Preta para a sequência da competição. Se não fosse a expulsão, a Ponte venceria o jogo, Carlão de Freitas? Estava num caminho legal de enfrentamento, de equilíbrio, entendendo a superioridade do esporte, jogando atrás, mas saindo bem nos contragolpes. Foi, sem dúvida, algo a se lamentar. A expulsão do Fábio Sanches, muito interpretativo, né? Porque hoje pela manhã, no nosso café, hoje pago por Antônio Lupe, ele teve uma opinião. Eu já tive outra também, algumas pessoas com opiniões divergentes com relação ao lance, mas de qualquer maneira é fato. A saída do Fábio Sanches interferiu muito, né, na atuação da Ponte ontem diante do Sport. Do Guarani, o empate não podemos dizer que foi jogando bem como a Ponte jogou? Na superação, mas eu acho que a Ponte também, eu vou dizer, jogou bem. Ela jogou bem dentro do que o jogo ofereceu para ela, né? Então ela jogou com a linha baixa e sofrendo demais, né? E o Guarani também, né? E eu que estava pessimista com relação às nossas equipes, eu achava que os dois iam perder. E de repente foram dois empates que Guarani sai fortalecido, que a Ponte sai fortalecido, muito a melhorar nestas 2 semanas que eu acho que o futebol brasileiro vai revolucionar, porque todo mundo fala desta paralisação, ou seja, todo mundo vai melhorar. Então a gente acredita que a partir desse empate com o Vila, um pouco de água na fervura, né, no ambiente do estádio Brinco de Ouro, e esse empate contra o Sport também, de qualquer maneira, uma água na fervura no ambiente um pouco caótico que envolve o estádio Moisés Lucarelli. E foi final de semana de clássico, hein? E o Palmeiras, Palmeiras, como é chato torcer pra você. Venceu o São Paulo no Morumbi. O destaque do tricolor é a palavra do técnico Dorival Júnior, que disse que o time perdeu, mas jogou bem. Eu tô aqui há talvez aí uns 45 dias, mais ou menos. Nós jogamos aí, acho que a 14ª ou 15ª partida. Tivemos 3 derrotas. Eu não saí em nenhuma delas com uma sensação totalmente negativa, ao contrário. Lamentando as derrotas, sim, entendendo, mas visualizando situações muito positivas que a equipe vem fazendo, vem produzindo e a cada momento melhorando. Se hoje não fomos tão competentes em definições, mesmo assim nós fizemos um jogo dentro das nossas características, não fugimos a esse contexto. E de treinador para treinador, o Abel Ferreira também elogiou o São Paulo, mas venceu. O adversário tinha que reagir, estava por trás do resultado, arriscou mais, expôs mais os seus jogadores para o ataque, tomou conta do jogo e o jogo foi dividido, na primeira parte do jogo dividido. O nosso adversário jogava em casa perante o seu público. O adversário, às vezes,
Eu, para dizer bem do adversário, não preciso dizer o que é que está mal na minha equipa. Não é o que é que está mal na minha equipa, é parabenizar o adversário, porque também tem bons jogadores, também tem bons treinadores e que tem as mesmas intenções do que nós. E a rotina continua, né, Carlão de Freitas? O adversário joga bem, talvez o Palmeiras não jogue tão bem num jogo ou em outro, aquela coisa toda e tal, mas o resultado final é vitória do Verdão. Enfrentar o Palmeiras sem falhar já é difícil. Enfrentar o Palmeiras e falhando, né? Dando margem para a derrota, aí fica complicado. São Paulo realmente não fez um mau jogo. São Paulo brigou, lutou, em alguns momentos colocou o Palmeiras no campo de defesa. Agora, é jogo de erro zero, né? Ou minimizar, né, o erro. O São Paulo pediu, né? 2 falhas individuais no sistema defensivo. O Palmeiras se aproveitou. O Palmeiras é um time fatalista, né? Aproveita as oportunidades que o adversário oferece e venceu com merecimento. Mas fica aí como que fala, o voto de louvor aí. O São Paulo jogou bem, um troféu consolação para o tricolor. Corinthians ficou no empate com o Cuiabá. 1 ponto separa o Corinthians da zona do rebaixamento, Carlão. Para piorar, gol do Daverson ainda, né? A cereja do gol. Que foi atingido por um cortador de unha. Então, eu acompanhando as fotos, né? Os lances, mas o Corinthians precisa melhorar. A zona do rebaixamento tá aí, não adianta ficar pensando em Copa do Brasil, Libertadores e esquecer do Brasileirão. Até porque o time apresenta muitas falhas, muitos problemas e um resultado que não estava, né, naquela projeção. Não pode empatar com o Cuiabá em casa. E agora os seus destaques, Fábio Chaib. Destaco que com o título da Champions League no sábado, com o Manchester City sobre a Inter de Milão, o técnico Pep Guardiola se tornou o único na história a conquistar a tríplice coroa por 2 vezes. Guardiola já havia ganho com Barcelona em 2009 e esse ano repetiu o feito com o Citizens, com as conquistas da Premier League, da Copa da Inglaterra e agora da Champions League. E ainda tem mais, o Uruguai bateu a Itália por 1-0 e conquistou o Mundial Sub-20 pela primeira vez na história. O time celeste contou com o apoio maciço da torcida e cruzou a fronteira e lotou o estádio Diego Armando Maradona em La Plata, na Argentina, viu, Pio? E tem aposentadoria no futebol também, aos 38 anos e com passagem por diversos clubes do Brasil, atacante Diego Tardelli anunciou oficialmente a sua aposentadoria do futebol. O atacante foi revelado no São Paulo, mas foi no Galo, no Atlético Mineiro, que se tornou ídolo da torcida, conquistando inclusive a Taça Libertadores da América em 2013. Boa, Fábio Chaib, e a gente vai discutir tudo isso e muito mais dentro do nosso CBN Esportes, que já está no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. E a gente começa com a mensagem da Leia. Aliás, mande sua mensagem para o 19991869070 ou lá no chat no YouTube. A Leia diz o seguinte: bom dia! Não entendo quase nada de futebol, mas não posso deixar de ouvir os 2 programas de vocês. Muito obrigado, Leia. É isso. Show. Que coisa boa. A gente volta já. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Trânsito. 11h22. Feliz Dia dos Namorados, viu, Thaís Azevedo? Pra você também, Rafa. Pra Malu. Eu vi que você foi no show ontem, foi isso? Eu fui no show do Thiago York ontem, aliás, belíssimo show já pra começar a embalar o Dia dos Namorados. Muito romântico o show de Thiago York, foi lindo. Gostei, viu? E aí, Thaís Azevedo, como começa a nossa semana pelas ruas e avenidas, hein? Bom, vamos lá, Rafa. Avenida Júlio Prestes não muda muita coisa. Tem lentidão ali, sentido centro, na saída do balão do Bela Vista, por conta de obras no local. E também no sentido rodovia Dom Pedro, na chegada ali à rua Padre João Francisco de Azevedo, também tem lentidão por conta de obras. A Avenida Norte-Sul tem excesso de veículos na chegada à Avenida Orozimbo Maia, sentido Guarani. No sentido Taquaral, o motorista vai fazendo um bom caminho. Pela Avenida Princesa do Oeste, trânsito livre, tanto sentido Viaduto Laurão quanto sentido Vila Lemos. Quem segue ali pela Avenida Monte Castelo também não encontra dificuldades. Trânsito fluindo bem nos dois sentidos, Rafa. Obrigado, Thaís. Boa semana. Ótima semana pra gente, Rafa. Até amanhã. Na AutoZone você tem teste e recarga de bateria, troca de lâmpadas e scanner de motor. Tudo gratuito esperando por você. Peça para quem entende. Peça AutoZone. Toque de Ouro, com André Heller. André Heller no nosso Toque de Ouro nesta segunda-feira. Feliz Dia dos Namorados para você e para dona Marcele, viu, André? Bom dia. Que maravilha, hein? Muito obrigado, Rafael Pio. Um abraço a todos, toda a nossa audiência. Um muito bom dia, um dia especial, um dia para a gente comemorar o amor, como sempre. Aqui em casa é um dia muito especial, mas nós fazemos de todos os nossos dias especiais aqui. Eu sou um cara muito romântico, viu, Rafael Pio? Isso é muito bom, Acho que é isso, né? A gente cultivar, né, André? A cada dia. Porque se deixar só para 12 de junho, aí não vai, tem que ser todo dia. É uma construção inacabada. Uma construção Boa. Inacabada. Pô, isso é frase pra tatuar. Que isso? Coisa linda. Essa André. é pra tatuar. Aliás, eu vou até quebrar o protocolo, eu sempre aprendendo com o André. Aquele dia, aquela segunda-feira que eu falei do que o meu filhote Arthur havia perdido a final, aí em casa virou exemplo. Toda vez do Arthur eu falo, olha, André Heller, medalhista olímpico, jogador de vôlei top, me deu este conselho sobre o esporte, sobre as derrotas, e agora sobre o relacionamento é uma obra inacabada. André, você é um dicionário ambulante, cara. Parabéns. Obrigado, Carlão. A recíproca é mais do que verdadeira. Bom, André, tivemos a primeira semana da VNL no masculino, resultados interessantes. O Brasil venceu a Alemanha na estreia por 3-1, depois um jogaço contra a Argentina, e não seria diferente, a gente já falava sobre isso, vencendo no tie-break por 3-2, um jogaço contra Cuba, e aí infelizmente perdemos pelos mesmos 3-2, e aí, confesso pra você, ontem me chamou a atenção demais 3-1 pra cima dos Estados Unidos. Imaginava até um confronto um pouco mais parelho, né? Com 25-15, por exemplo, no terceiro set. Acho que começamos muito bem essa primeira semana da Liga das Nações, né, André? Muito bem, Pio, muito bem. Quem teve a oportunidade de acompanhar o Brasil nesta primeira fase, com esses 4 jogos, teve a oportunidade de presenciar uma lição, ou talvez um ensinamento que serve para todos os tipos de equipe. Vai muito além do esporte, serve para todas as quadras, inclusive as quadras corporativas e todos os tipos de ambientes, porque nós tivemos a mescla de uma equipe muito experiente, jogadores experientes, reconhecidos no mercado, e quando eu estou falando de experiência, não estou falando só de idade, eu estou falando também de repertório, mas também tivemos a participação importante e fundamental
de jovens talentos, de jovens jogadores que estão construindo uma trajetória agora na seleção brasileira. E esta mescla, essa diversidade que foi a virtude do Brasil nesses 4 jogos. O Brasil conquistou resultados importantes que vão muito além dos resultados dos jogos. 3 vitórias, uma derrota de 3-2 para Cuba, mas a lição que essa equipe nos mostrou nessa primeira fase foi fundamental. De novo, a virtude desta equipe está na diversidade e serve para qualquer tipo de equipe. Olha, há tempos que eu não me divertia tanto assistindo os jogos da seleção brasileira. Foi um ótimo início. E essa diversidade e esse repertório, incluindo os jogadores do banco, André, aqueles que não iniciaram. Contra a Argentina, por exemplo, o Renan terminou a partida com 4 atletas diferentes dos que começaram. Quer dizer, ao longo do jogo, praticamente todo mundo foi sendo utilizado. Honorato, Judson, tivemos a Buba, tivemos o próprio Otávio e Flávio, que não foram titulares em outras temporadas, jogando muito bem, mesclando com Lucarelli, Bruninho, Alain. Foi sensacional o que nós pudemos presenciar. Olha, é uma renovação, uma reformulação da seleção brasileira com outro conceito, e isso é fundamental. Foi incrível o que nós podemos presenciar nos jogos transmitidos. Foi uma grande lição, na verdade. E, mais do que isso, viu, Pio? Nós vimos ali que, quando a técnica ou a tática não estavam nos seus melhores momentos, todos os jogadores compensaram com muita garra, muita dedicação. Afinal de contas, faz parte do jogo. Esses elementos, esses domínios, né, se complementando, se completando e também um compensando o outro. Estou falando de parte técnica, parte tática, parte cognitiva, parte comportamental, mental, eles se complementando, se permeando, todos esses domínios juntos fizeram com que o Brasil fizesse uma excelente campanha. Olha, foi de um prazer enorme presenciar esses 4 jogos, assistir esses 4 jogos da seleção brasileira. Olha, essa equipe promete, tem muita coisa boa vindo por aí. Para a gente terminar, André, foram jogos também muito legais, tirando os confrontos da seleção brasileira. Não sei se estou certo, e aí gostaria que você me corrigisse se estiver errado. Estou sentindo um jogo muito mais rápido, um jogo muito mais acelerado. Ao longo dos anos, realmente o vôlei vem se tornando um jogo mais rápido, muita pancada, muita jogada rápida, muita inversão. Quer dizer, isso tem acontecido, André? Tem acontecido. Um jogo cada vez mais rápido, cada vez mais pancadas no saque. As equipes realmente tentando o ace, tentando fazer um bom saque para desorganizar toda a recepção da equipe adversária, ao mesmo tempo quebrando um paradigma. Muita força, muita velocidade, mas também muito volume de jogo, com muita defesa, muita cobertura e os atacantes sabendo jogar contra o bloqueio, ou seja, não enfrentando o bloqueio, não atacando de qualquer maneira, jogando a bola no bloqueio para recuperar a bola e reconstruindo a jogada. É um voleibol magnífico, é de uma beleza incrível, porque é quase um jogo de xadrez. As equipes, os atacantes, entendendo onde está o bloqueio, também entendendo que a defesa está bem colocada, e aí jogando no bloqueio, não sempre jogando com força, mas com largadas também. Olha, todas as equipes demonstraram um nível de jogo até mesmo surpreendente para uma primeira fase dessa Liga das Nações. Quero chamar a atenção da equipe canadense. A equipe canadense demonstrou uma qualidade de jogo, ao mesmo tempo com muita potência no ataque. Lembrando que a equipe canadense conta com um técnico finlandês e o assistente técnico é o João Paulo Bravo, um brasileiro que foi craque, que jogou muito tempo no Brasil, jogou muito tempo na Itália,
mas também jogou aqui na nossa equipe de Campinas. É um craque que eu não tenho dúvida que está colaborando muito para essa qualidade da equipe do Canadá. André Heller, nosso toque de ouro nesta segunda-feira. Até semana que vem, André. Até semana que vem. Um abraço a todos. Valeu, 11h32, repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 12 de junho de 2023. Um ex-funcionário da CBF é acusado de participar de um crime que envolve um site de apostas no Maranhão. Conforme a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado, José Ribamar Sodré Veloso, conhecido como Bacará, escondeu na garagem de casa um carro que foi usado por matadores de um empresário em 2021. Segundo a investigação, a vítima queria abrir em São Luís 2 sites de apostas de futebol. A iniciativa desagradou aos bicheiros do Rio de Janeiro que exploram esse tipo de negócio online no estado do Nordeste do país. Eles são acusados de encomendar a execução do empresário. O ex-funcionário da CBF é um dos 7 indivíduos que viraram réus no processo. Centenas de pessoas fazem fila para comprar ingressos para shows da cantora Taylor Swift em São Paulo. Marcados para novembro, de madrugada, houve um tumulto. Fãs relataram pela internet que cambistas estavam furando a fila e ameaçando quem estava no local. A polícia foi acionada para conter a confusão. No Rio de Janeiro também houve tumulto por causa da presença de cambistas no lugar da venda de ingressos. 2 homens foram presos por envolvimento na morte de um empresário mineiro que estava desaparecido no sul do país. A informação foi confirmada pela Polícia Civil Gaúcha. Segundo a investigação, Samuel Ebert Melo foi morto a tiros pelas costas. O corpo estava num barranco próximo a um riacho de uma área de Santo Antônio da Patrulha, município entre a região metropolitana de Porto Alegre e o litoral norte do Rio Grande do Sul. A vítima trabalhava com a revenda de carros e viajou para tentar reaver parte de uma frota de 44 veículos que negociou. O empresário mineiro não tinha recebido o valor integral da transação. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas 36 minutos, Carlão de Freitas, a gente presta uma homenagem, né? Pio, hoje a gente perdeu um dos grandes radialistas da cidade, esportista, né? Avô do nosso Heitor Esmeriz, Pereirinha Esmeriz, né? 88 anos, lutava aí há 20 anos contra o Parkinson, né? E descansou, mas foi um gigante na radiofonia campineira, principalmente no meio esportivo, mas não só no meio esportivo, mas no meio esportivo conseguiu se destacar. Um dos idealizadores da Rádio Central, né? Começou na Rádio Central, foi um cara forte na Rádio Central, rádio educadora, trabalhou aqui na época de Rádio Cultura, né? Pai, mais uma vez, do nosso Heitor, do vô do nosso Heitor, do Andrezinho Esmeriz, pai do Luiz Fernando Esmeriz, né?
Mas deixa um legado, né? Deixa um legado aí. O Heitor, um jornalista sensacional, um amigo acima de tudo, mas fica aí a nossa homenagem. Sepultamento a partir do meio-dia no cemitério do Flamboyant e o enterro às 3h30. Né? O velório a meio-dia, o enterro às 3h30 da tarde. Pereira Esmeriz, que descansa em paz, mas foi um cara muito, mas muito, e foi presidente da ASEC, né, Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, um cara muito importante para a nossa imprensa, uma referência. Um abraço pro Fernando, pro André, pro Heitor, para toda a família Esmeriz. Fica aqui a nossa saudade também, a nossa homenagem para toda a família. Antônio Lupi, e para homenagear Pereira Esmeriz, as informações da Macaca, que jogou... Vamos começar com o Guarani, que jogou primeiro. Você que escolhe, Rafael. O que você quer falar primeiro, Antônio Lupi? Você mandar vamos falar do Guarani primeiro. Então eu achei que você ia falar, vamos começar do Guarani, e eu ia falar da Ponte, mas tá tudo certo. O Guarani jogou no sábado, calando quase aquele estádio que você tanto gosta e que tão bem é recebido. O Oba. Né? O Estádio Honesto Brasileiro. 10 mil torcedores, hein? Cravados. 10 mil torcedores, mas o jogo foi ruim. Jogo sem muita emoção. Tanto o Guarani, que no primeiro tempo jogou bem, aí depois o Vila no segundo tempo, com algumas mudanças que foram feitas pelo Claudinei Oliveira, conseguiu ali anular as jogadas do Guarani e, consequentemente, criou um volume de jogo, mas também sem muito perigo. Pegorari, mais uma vez, foi peça importante nesse empate do Guarani 0-0, que não teve um treinador, não teve ali o novo técnico, o Benhur, que é o auxiliar da casa, foi quem comandou a equipe, e ele fala a respeito da atuação do Bugre no empate com o Tigrão. Nosso primeiro tempo, eu acho que foi bem, acho que entramos ligados no jogo, sabíamos que ia enfrentar uma pressão grande do Vila Nova aqui, principalmente pelo seu torcedor, pela atmosfera deles ter ganhado um jogo fora de casa, e nós sabíamos que ia enfrentar dificuldade no jogo. Mas acredito que controlamos bem o primeiro tempo com a bola, cuidamos bem da bola no primeiro tempo, tivemos algumas oportunidades, mas controlamos até o calor que estava aqui hoje, conseguimos controlar e com propriedade eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, acredito que o Vila Nova mudou, trocou, tirou um meia, tirou um centroavante e botou mais um meia, um segundo volante, e aí começou a fechar um pouco nossas ações por dentro. No início do segundo tempo a gente começou a ter um pouco de dificuldade para sair. Bom, o Benhur, auxiliar da comissão permanente, agora o Guarani tem um tempão para trabalhar, praticamente aí 2 semanas. Mas é um tempão? Para o calendário do futebol brasileiro nos últimos anos, sim. Então é um tempo bom para o novo técnico chegar, conhecer o elenco, colocar a sua metodologia de trabalho em prática em todas as sessões de treino. Até por isso acredito que o anúncio deve ser feito hoje. Lembrando que o Drubitz vai ser apresentado daqui a pouquinho, meio-dia, saindo daqui. Já vou pro brinco para acompanhar essa entrevista coletiva e quem sabe ele já não confirme o novo treinador do Guarani. Bom, então já vamos emendar, porque Antônio Lupi já vai pro estádio Brinco de Ouro. Desfalque do almoço nosso, então. É o desfalque do almoço. Não, dá tempo, né? Dá tempo de voltar. Beleza. Geralmente. Hoje é por sua conta, né? Hoje é por conta hoje é por conta do Lupe, aí surge a entrevista do Guarani, isso, né? Hoje que é ele que paga o almoço. Nossa, justo hoje marcaram a coletiva. Oh, meu Deus, que coincidência. Cíntia hoje, então? Cíntia hoje, então. A Fiona. E a Fome Eu e o Carlão, sexta-feira, fugimos dela igual capeta da cruz, cara. Pelo amor de Deus. A gente ficou passando a galera na frente. Não, pode ir. A sucuri tava gigante. Quase que deu errado ainda, Lupe. Quase que sobrou, vou falar pra você. Já vamos falar então da macaca que ontem pela manhã. Bom, miséria. É difícil, cara. Mas a barbita veio pela metade. Então vamos lá. Que coisa de louco. Macaca... bom, de certa forma, bom resultado. Pela circunstância do jogo, foi um resultado comemorado. E principalmente a entrega dos atletas, né? Porque jogar o segundo tempo com um atleta a menos contra o Sport, que é uma das principais forças da Série B, não é fácil. Mesmo o jogo no Moisés Lucarelli. O Fábio Sanches, no praticamente último minuto do jogo... último minuto não, né? Porque o último minuto ele teve o gol do Sport. Mas nos últimos minutos do primeiro tempo,
Fábio Sanches ele foi expulso com a ajuda do VAR e na sequência a equipe do Sport empatou o jogo porque no início da partida o Pablo Diego, numa bela assistência do Everton, lateral direito, fez o cruzamento e o Pablo Diego de cabeça fez o primeiro gol da partida. Atuação que deixa aí uma esperança no torcedor da Ponte, também no técnico Felipe Moreira, que falou a respeito das estratégias e de quanto a Ponte foi prejudicada com a expulsão do Fábio Sanches. Primeiro foi um grande jogo, né? Infelizmente a gente teve uma situação de expulsão no final do primeiro tempo, onde a gente estava criando mais oportunidades, estava com o domínio do jogo, com um grande adversário, que é o Sport, né? Vice-campeão da Copa Nordeste, campeão pernambucano, e a gente muito bem dentro de casa, né? Marcando em cima. O Eliel entrou muito bem, consegue pressionar muito bem a bola, né? O Sport tendo que rifar a bola e a gente tendo o ganho da primeira e segunda bola. Então foi um excelente primeiro tempo de posicionamento, de jogar, de criar situações de gol. Com a expulsão a gente teve que mudar um pouco o perfil da equipe. Claro que eu não queria baixar tanto, mas acontece, são circunstâncias do jogo. A gente teve que montar as duas linhas de 4 com a entrada do Tomás, muito bem. Ramon, um tempo inativo também, foi durante o jogo, foi aumentando, foi crescendo. E a gente muito bem, né? Poucas chances de gol para o Sport, controlamos bem o segundo tempo inteiro. A entrada do Thales é um menino que chegou, que vem sendo trabalhado, e entrou muito bem, conseguiu criar situações ali pelo lado para desafogar um pouco. Então acho que eu peço até a torcida ponte pretana para ter um pouco de paciência com esses atletas. Se tiver que criticar alguém, critique a comissão técnica, a diretoria, mas paciência com esse grupo. É um grupo muito jovem, né? É um grupo de poucas pessoas que já disputaram uma Série B, né? Poucas pessoas que já vivenciaram esse tipo de campeonato. E a gente tem talentos que foram observados pela diretoria, né? Que estão chegando agora, que precisam de uma adaptação. Então tenham paciência e quando entrar aqui no campo, que torçam por esses caras, né? Que apoiem, que eu tenho certeza que o resultado vai ser muito melhor daqui para frente. Felipe Moreira, técnico da equipe da Ponte, que também vai ter aí 2 semanas de preparação, mas a Ponte tem 2 jogos em sequência fora de casa. Joga contra o Atlético Goianiense e depois o Ituano, no dia 28 de junho, data do meu aniversário, viu, rapaz? Antônio Lupe? Sim. Você vai pedir dispensa então nesse dia, provavelmente, não, né? Pode colocar, não tem problema. Então o Fábio Chay vai fazer um churras lá pra gente. Verdade, é o dia que a gente sai do Novelli Júnior e vai pra mansão. É isso. É verdade, tinha esquecido desse detalhe. Antônio Lupe, então, dentro do... Tá marcado, né, Fábio Chay? Você não vai dar pra trás, não, né? Tá marcado. Ainda mais aniversário do Lupe, fazendo um grande bolo pra ele aqui. Apesar dele não comer doce, vou fazer um bolo de doce de leite com abacaxi. Meu Deus! Nossa, e quando o Fábio Chay fala de grande bolo, é tipo aqueles grandes bolo de aniversário de cidade, sabe? Porque tem uns 7 metros de bolo. Ô, Pio, antes do Lupe ir embora aí, Pio, queria parabenizar meu amigo Lupe pela corrida. Pô, verdade. Nossa, verdade. Isso é verdade. E Berenguel também. A nossa Berenguel também, André Berenguel e Antônio sensacional. Lupe. Meia maratona. 10 quilômetros nós corremos. 10, vocês fizeram o percurso de 10K. Correto. 52, Antônio? Sim, 52 minutos. Na casa dos 50, os dois. Coisa linda. O Berenguel também 58, né? Ele 58. fez. Mas Berenguel sempre é vitorioso. Que coisa um maravilhosa. etíope, Parabéns. né? Não, parabéns. Parabéns. Tal a qualidade. O percurso... Tanto é que hoje você mandou pra dentro uma empada com um cafezinho. Tem que tava ser. Precisando repor ali as energias. Qual a parte mais difícil do percurso? Sem dúvida nenhuma, a subida da Moraes Salles. Nossa, aquela é pesada, né? Pesada. Jesus do céu, cara. Você olha pra cima e não tem pra cima. Nossa senhora. Pico do Aí avião. começa a escurecer tudo. Não, eu tenho uma tática. Eu abaixo a cabeça. Tá. Então é só asfalto. Uma hora vai acabar. Vambora. Demorou pra acabar? Demorou, mas acabou. Sabe qual a tática de André Berenguel? Ele falou, fica olhando pra baixo, você pensa que você tá na descida. Nossa. E aí, Berenga? Cara, mas parabéns. Muito bom, Lupe. Valeu, gente. gente. Parabéns. Dentro do CBN Brasil, você já volta com informações, inclusive, se teremos o anúncio ou não do novo treinador do Bugre. Daqui a pouquinho a gente chega com mais atualizações aí sobre essa segunda-feira agitada. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Carlão de Freitas, você dizia no final de semana, ou na sexta-feira, o seguinte: prevejo uma possível derrota dos dois. Sim. Nenhum perdeu. Estava muito desanimado, queria ser contrariado pelas duas equipes e fui.
2 empates que não estavam, talvez, nos projetos, né, nas projeções, mesmo a Ponte recebendo o Sport em casa, e o Guarani jogando fora, né? Era uma situação mais difícil. Mas o Guarani fez um jogo de superação, muito abaixo ainda da qualidade técnica, não pôde contar com o Regis, mas foi lá, brigou, lutou, né, a defesa foi importantíssima, né, Pegorari fazendo valer a qualidade. E no meu entender, existe uma novela envolvendo o Tony, né? Talvez o Tony nem permaneça, mas o Pegorari tem condições sim de ser o titular do Guarani. Fez defesas importantes, salvaram o Guarani volta com 1 ponto na bagagem, um ponto importantíssimo, que não resolve muito a classificação, mas que joga um pouco de água na fervura, dá uma tranquilidade nestas 2 semanas de trabalho, seja com o Benhur, seja com o novo treinador. Então, um empate importante para ser valorizado. E o mesmo aconteceu com a Ponte. É claro que foi um misto, né? Porque a partida se desenhava toda ela favorável à Macaca, por incrível que pareça. A Ponte no 11-11 ela enfrentava bem o Sport, né, dentro da filosofia do técnico Felipe Moreira, um pouco mais defensiva, mas também isso se deu à qualidade do Sport, que por ter jogadores diferenciados impôs um ritmo, mas a Ponte dentro do jogo dela, saindo bem nos contragolpes, né, o Everton jogando bem ali na direita, foi o cara do gol, o Elvis mesmo ali não 100%, deve ter sentido alguma fisgada, mas com passes primorosos, Pablo Diego vivendo um grande momento, a Ponte jogou bem e vencia o jogo, e tudo levava a crer que ela poderia conquistar essa vitória, mesmo com todo o segundo tempo pela frente. Aí vem a expulsão do Fábio Sanches, que divide opiniões, concordo, lance interpretativo, tudo bem. Mas o jogador de futebol hoje, ele tem que entender que acabou o negócio de ficar puxando camisa, ficar com catimba, dar um empurrãozinho a mais. Pega, cara. Em tempos de Libertadores raiz, cusparada, acabou, gente, acabou. Então, mesmo que tenha sido injusto ou o juizão forçou a barra, houve um movimento. Então tem que tomar cuidado, principalmente nessas bolas aéreas, porque o VAR pega, e pega mesmo. E aí o Fábio Sanches acabou prejudicando a Ponte, o jogo mudou. E no segundo tempo eu tinha certeza, Pio, aquela coisa assim, a Ponte, se ela não tomar 2, 3, vai ser um milagre. E este milagre aconteceu. O Sport ficou com a bola, logicamente, criou oportunidades, mas não foi efetivo, não teve fome da vitória. E a Ponte, com muita luta, com muita entrega, Matheus Silva fez uma grande partida junto com os jogadores, ou todos os jogadores. Tá? Todos lutaram, todos brigaram, né, se desdobraram, e a Ponte conquistou sim um empate para ser valorizado, e que a gente espera que esses caras, que este empate sirva para esses caras, que eles são capazes assim, lutando, brigando, se não vai na técnica, se não vai na qualidade, vai na luta, vai na entrega, vai na superação, que de repente algo positivo pode acontecer, como aconteceu ontem. No meu modo de entender, um ponto valorizado de Guarani e um ponto valorizado de Ponte Preta, mesmo que infelizmente em termos de classificação esses pontos não ajudem tanto, né? Exatamente, se a gente for olhar a tabela de classificação, não mudou muito. Não mudou muito. E é engraçado que no começo a gente tinha uma expectativa, pelo menos falando em termos de Guarani, né, com o início da competição, ali muito, muito diferente. Então, nesse momento, o Guarani aparece na 11ª colocação, 16 pontos ganhos, e a Ponte em 15º lugar ainda, ali numa zona chatinha, 12 pontos, a Chapecoense, primeiro time na zona do rebaixamento, com 10 pontos ganhos. Ô, Fábio Chaib, sabe que eu entendo tudo de futebol europeu, assim, eu sou craque em futebol europeu. E aí eu falei na sexta-feira, inclusive, que o City ia atropelar a Inter e tal, enfim, mostra que eu não entendo absolutamente nada. Agora, uma coisa eu tenho certeza, o melhor do mundo em atividade conquistou a tríplice coroa de novo, hein, Fabião? Pepe Guardiola fazendo história, conquistou a sua 3ª Champions League e, consequentemente, nesse ano, muito vitorioso para o Manchester City, ele chegou à 2ª tríplice coroa na carreira e é o único treinador no mundo, na história, a conquistar esse feito. Ele já tinha ganho com o Barcelona em 2000, na temporada 2008-2009, quando conquistou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Champions League. Agora, com o Manchester City, ele volta a conquistar a tríplice coroa, com a Copa da Inglaterra, né, com a Premier League e com a Champions League.
E nesse time do City, só uma questão aqui, Pio. Esse time do City foi campeão no sábado pela primeira vez na história. Foi a primeira vez na história também de 22 dos 23 jogadores do elenco. Sabia disso? 22 jogadores não haviam conquistado a Champions League ainda. Caramba! Apenas o goleiro reserva Scott Carson havia conquistado a Champions League com o Liverpool em 2005. O restante, todos os jogadores, os 22 desses 23, tirando o goleiro reserva, não haviam conquistado a Champions League ainda. Caramba, que coisa. Vem o time e vem junto praticamente todo o elenco conquistando pela primeira vez. E mais do que merecido, Carlão. O City sobrou durante toda a Champions, se não na final, mas durante o campeonato todo. E todo um processo, né? Um processo capitaneado pelo Pep Guardiola, com jogadores comprometidos, jogadores que se consagraram dentro deste processo, né, do Manchester City. De Bruyne está há muito tempo, Ederson há muito tempo. O Ederson fez uma defesaça já no fim do jogo, defesas, né? Nossa, salvaram. Nossa, tá do Lukaku também. Então é todo um processo. Até durante a transmissão Ponte Sport eu citei o exemplo, né? O Paris Saint-Germain, essa ânsia de ganhar, porque o pessoal acha que tem dinheiro, pronto, é sinônimo de título. Claro que ajuda, mas não basta você ter o dinheiro que na outra temporada você vai ser campeão. Todo esse processo de dinheiro do Manchester City, ele começa em 2008. Ele foi coroado com a Champions em 2023. Mesmo ele conquistando vários títulos na Inglaterra, mas o objetivo é a Liga dos Campeões, e conquistou em 2023. Olha só quanto demora. Então o Paris Saint-Germain tem que ter paciência, calma, vai. Com esse dinheiro, mas com uma mentalidade muito forte, como foi a do Manchester City, tem condições de conquistar, mas tem que ter paciência. E o City teve a paciência e hoje desfruta. Rápido intervalo, último, daqui a pouquinho mais mensagens, tem muito aqui no nosso WhatsApp, e vamos falar um pouquinho mais sobre a vitória do Verdão para cima do São Paulo. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Os alunos do Progresso Bilíngue, além dos conteúdos disciplinares, aprendem a conhecer e a entender a si mesmos. O autoconhecimento auxilia a caminhar com mais segurança pelos diferentes desafios que a vida apresenta. Assim, contribuímos para o desenvolvimento do seu potencial e para a sua realização pessoal e profissional. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O aluguel de impressoras é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137 1128. CBN Esportes Campinas.
11h57, o Wilson Rocha tá dizendo: vocês não leem minha mensagem no WhatsApp, vou mandar no YouTube. Que isso, Wilson? A sua participação é lida todos os dias aqui, mas ele põe um kkk depois. Ouvi que o Gé já está negociado e deve sair na janela, e o Matheus Jesus ficou bravinho com cobranças internas. Não acho que o Gé já esteja negociado, não. Não sei também. Acho difícil. Acho que ele claro ainda que o não cara tem. que faz gol, ele desperta interesse. Mas... não sei. Acho Acho neste difícil momento, acho também. difícil. Também acho difícil. CBN Esportes de luto? Por quê? Bugre ou macaco? O Marcelão tá dizendo: você está de preto, eu estou de preto. Antônio O preto Lupe básico estava da de segunda-feira, porque preto. a gente dá uma exagerada. Exatamente, aí precisa dar uma diminuída. Aliás, esse final de semana, Deus me livre. Nossa. Boa tarde, grande equipe. Contrataram um executivo, por onde passou não foi bem. E ainda teve atrito com 4 jogadores que foram do Curitiba. Esse CA que toma conta do Guarani são todos sem noção. O sonho do acesso a cada rodada fica mais distante. É o Marcelão do Jardim Marisa. Tá preocupado, Marcelão, aqui com o Drubsky. Vamos ver, né? Se ele foi contratado, eu acho que todos esses assuntos foram debatidos. E eu espero que se houve algum problema com o jogador do Guarani, que esse problema tenha sido sanado, porque aí é complicado, né? Com 4 jogadores você contrata o rapaz, fica difícil. Espero que o CA tenha aí tido uma conversa muito clara com os jogadores e também com o novo executivo. Parabéns pro Éder, nosso ouvinte, sensacional, 56 anos. Boa, está Éder, completando nome de hoje. craque. Parabéns, Éder, bom dia. Tá dizendo aqui, ó: pergunto que tanta expulsão na Ponte Preta, não tem quem mude essa parte Nossa, isso é verdade, hein? Precisa. A galera tá brava, louco. tá. E concordo, sim. Eu acho que tem que... E outra, né? Jogadores importantes. O Fábio Sanches faz muita falta Pelo no amor elenco de da Deus. Ponte. É um bom zagueiro. A título de curiosidade, tal, tá aqui, ó. Márcia Davi, ó, que fala esse pensamento: amar sempre será uma obra inacabada. Que isso? Quem mandou aqui foi o José Luiz Pires, grande José Luiz Pires, frase dita por nosso André Heller no começo. Carlão, VAR não foi muito rigoroso contra a Ponte na expulsão? Então, é um lance interpretativo, né? Que nós conversávamos aqui. Muita gente... Eu fico com o árbitro, viu? E olha que eu sou meio assim com o VAR. Não gosto muito, não. Mas vale mais a educação do jogador, cara. Com o VAR tem que acabar com esse negócio de querer ser mais malandro que o outro. Uruguai, a base vem forte, hein, Fábio Scheibe? Uruguai campeão pela primeira vez do Mundial Sub-20. Ontem na Argentina bateu a Itália por 1-0 lá em La Plata. O estádio tomado pelos uruguaios. Inclusive ontem a rodada do Campeonato Uruguaio foi suspensa para o povo, para a torcida uruguaia invadir realmente a Argentina. E foi o que aconteceu. Uruguai campeão Mundial Sub-20 pela primeira vez na história. Se aqui no Brasil ninguém nem sabe que tá na final direito, né, Fábio? Nem sabe, nem imaginaria. Valeu, Fábio Scheibe. Até a tarde, Fábio Scheibe. Valeu, Pio. Um abraço. Valeu, Carlão. Até às 4. Valeu, até às 4. No Arena CBN com Eliel Almeida. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas.